Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão nesse dia de hoje, nessa tarde, nessa manhã? Onde vocês estiverem vendo esse vídeo, tá ótimo. Bom, como vocês podem ver no título, e essa é uma nova série que eu estou fazendo aqui no canal aqui, que ela conta um pouco das minhas atrapalhadas de vida que eu já vivi nessa vida. Algumas eram por pura teimosia minha mesmo, que eu sou um pouco teimosa assim, um pouquinho. Se vocês querem ouvir mais histórias como essas, deixe seu like e também se você não é inscrito, se inscreve no canal. E já que é uma nova série, não podia ficar sem assim algo próprio, original meu. Solta a vinheta. Histórias, caos, moral da história, muito desespero, apresentando historietas atrapalhadas. Então, gente, como vocês podem ver aí no título, foi uma situação, eu não matei a minha mãe, e nem quase matei ela. Foi apenas uma forma, entendeu? Uma forma de que eu quase matei ela também, porque ficou conhecida assim, depois que eu contei para algumas pessoas também, contei pra minha mãe depois do acontecimento de eu quase ter matado ela. Não foi fisicamente, nem literalmente. Então, continuando, foi assim, eu quase matei, de alguma forma, eu quase matei a minha mãe e também eu ia levando minha avó junto. Quase ia ser, essa notícia ia ser anunciada ainda em público ainda. Tipo, Vanúzia é o nome da minha mãe. Beijo, mãe, se você tá assistindo. Vanúzia ia ser, e de alguma forma ia dar como dado falecida, mas não, que é o nome da minha mãe. Continuando a história, era Dia das Mães e como todo Dia das Mães, às vezes a comunidade que eu participo, que é a comunidade de São Francisco, ela sempre organiza alguma uma homenagem, uma lembrancinha para as mães, até mesmo o Dia dos Pais, mulheres e essas coisas também. E na época eu era coroinha. Eu era coroinha, mas hoje em dia eu sou cerimoniária, amém. E nesse dia eu ia servir. Eu ia servir, na verdade eu servi ainda. Quando eu cheguei na igreja, tinha uma colega minha, que era coroinha também, ela tava fazendo a seguinte função. Ela tava escrevendo nomes de mães para colocar na caixinha. Só que era de falecido, só que eu não sabia. Eu não sabia. E eu fui lá cumprimentar ela e tal. E eu perguntei dela bem assim. Aí eu fui falar: Oi, Fulano, tudo bom? Como é que vai? Aí o que tá fazendo? Aí ela me respondeu bem assim. Ela falou que ela tava anotando nome. Aí eu perguntei: É também para colocar nome de viva também junto? Aí ela respondeu que sim, além das falecidas ela também era pra também colocar viva. Só que aí eu não sabia que era só de felicidade. Aí nisso eu fui na onda dela. E eu fui na onda dela de colocar o nome da viva, né? Aí nisso eu pensei. Aí na hora eu pensei, eu vou colocar o nome da minha mãe e o nome da minha avó e mais o nome da minha avó falecida também, que ela já tinha falecido também. E eu coloquei lá. Aí tá bom. Aí depois cheguei na minha irmã e falei bem assim pra ela. Eu coloquei o nome da mamãe e da minha mãe pra colocar nas intenções que era pro padre. É porque na caixa tinha que era que o padre ia puxar e ia ler lá pra caixa de algumas ou nomes falecidas. Mas também ia rezar no geral, né? De todas as almas também de falecido também. Nisso, nisso, ela falou bem assim, Maria, era só de falecido. Aí não era, ela falou que era dos vivos também. Aí ela só fez mexer com isso aí. Eu acho que ela foi pro banco dela, que eu ia servir, na parte de baixo, que era para passar álcool, que como tava, era época de pandemia ainda, mas ainda podia. E eu já tava podendo, assim, aos poucos, juntar, assim, pra celebrar. Aí tá bom, começou a missa e tal. Começou a missa e o padre celebrou e tal. Aí chegou no momento da missa que ele chega na frente assim do presbitério. Tava no presbitério lá. E tava a caixinha lá na frente do altar, assim. Que era pra onde tava o nome dos papéis lá, dos nomes das mães, né? Aí nisso, ele chegou lá e falou o seguinte, ele falou bem assim, eu nunca vou esquecer que ele falou num tom tão assim, tão
fúnebre assim, que foi bem assim. Agora está na hora de falar o nome das mães falecidas. Nessa hora, eu fiquei, meu pai amado, o que é que eu fiz? Eu fiquei misericórdia. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, imagina só o padre puxando o nome da minha mãe, que ainda tá viva, e o nome da minha avó também. E o pior é que como a mãe também participa da comunidade, imagina assim, o povo que é os comunitários iam ficar meio assim em choque, né? Como assim? A Vanúzia, porque ela tava no dia também. Ela está. Ela está. Eu tô fazendo aula de espanhol do Duolingo, por isso que às vezes eu puxo o J como se fosse o L. A Vanúzia, ela está na Assembleia. E como assim o nome dela tá na intenção das mães falecidas? Aí eu fiquei, minha Nossa Senhora do céu, imagina isso. Eu tava rezando eu tava bem assim, meu Deus do céu, que não puxa o nome da mamãe, puxa o nome de outra pessoa e nem da minha avó também. Ele puxou mais uns 5 nomes lá, mas graças a Deus não saiu. Mas eu sei que o desespero foi tão grande. Aí isso eu sei que depois eu fiquei, minha Nossa Senhora do céu. E depois, aí quando terminou, eu cheguei lá com a minha irmã, aí ela falou, eu avisei. Aí eu falei, né? Graças a Deus que não saiu o nome da mamãe lá, e nem da vovó lá naquela caixinha. Mas não tinha nenhum problema, de chamar o nome da minha avó, que também tinha falecido também. E o pior é que parece que o nome dela ficou, e o nome da minha avó ficou na caixinha por um bom tempo lá numa sala que tinha. Não foi tirado, tava lá. E o pior é que eu não sei se, acho que à noite, porque teve missa à noite, porque a missa foi de manhã, que foi colocar os papelzinhos. Eu não sei se ainda ficou lá um bom tempo lá. E quando eu ia pra igreja lá, aí eu sei quando passava aí dos nomes, aí a caixa lá com todos os nomes lá. E, inclusive eu acho que tava lá pelo meio também o nome da minha mãe também. Essa foi a história, eu espero que vocês tenham gostado. E é um pouco das minhas atrapalhadas, ainda vem muito mais ainda. Deixe muito like pra vocês querem que essa série continue aqui também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e beijo e até a próxima.